Deus abençoe Amém. e te use na aula de Tudo bem? Sim. Tá bom? Qual o nome? Eu estou olhando. Eliane. A senhora quer avisar agora já? Tá bom. Tá bom. Deixa comigo, Daniane. Bom dia, bom dia. Vamos se assentar. A aula é longa. Vamos que tem bastante coisa. Bi, fecha a porta, ó, papai. Pede licença e fecha a porta. Distribui, hein? Vamos orar? Beleza. Tá, deixa eu só testar aqui. Vai pra lá? Beleza. Vamos orar? Para Deus abençoar a nossa aula, seja conduzido por Ele e não por mim. Senhor bondoso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para falar de um tema extremamente difícil, que é o luto, que é a perda de um ente querido, de um ente próximo. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Eu me preparei, eu estudei, foi difícil, mas o Senhor esteve comigo todo o tempo. Te peço agora, Deus, que o Senhor esteja comigo também nessa aula, porque é um tema que não é fácil de falar e não é um tema fácil de poder o dia a dia passar sem o Senhor próximo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Bom dia. Isso aí é um tema que a gente ainda está trabalhando há algum tempo, junto ao pastor, junto à mesa. Um ministério que cuida de luto. É um tema bem difícil de lidar para todos. Acho que ninguém é preparado para lidar com o luto. O luto ele é dolorido, o luto machuca, o luto deixa cicatriz. É por isso que a igreja hoje está envolvida nisso, tá? Envolvida mesmo, não de passagem. A igreja está envolvida. Provérbios 17:17, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. Que tema, que texto forte, texto de acalenta o nosso coração. Eu já passei por alguns lutos, e realmente quando você tem uma pessoa ao seu lado, te ajudando, muda. Eu estou nesse ministério há 2 anos. 2 anos. E eu já vi muita coisa acontecer de bom no luto. Eu já vi gente se converter e voltar à igreja por conta de um velório. Por conta desse versículo. Por quê? Nós somos amigos, mas tem hora que a gente não tem essa intimidade de irmão. De estar próximo ao outro, de acalentar um ao outro. É por isso que esse ministério nasceu. Tá? Esse ministério nasceu realmente para cuidar de quem fica através da morte.
tá bom? Eu só vou dar uma paradinha para chamar a dona Eliane, ela quer dar uma palavra. Está, pode falar. Som. Amarelo. Som. Irmãos, bom dia. O assunto é relacionado, não estava preparado para isso, mas relacionado ao dele. Quem está aqui há mais de 10 anos, lembra da dona Zizi? Lembra aquela senhora que vinha comigo? E ela faleceu agora em dezembro. E até a filha dela pediu para alguém da igreja, ligou para alguém da igreja, que esqueceu de dar o recado. E eu fui cumprimentar essa semana, que era aniversário dela, dia 9, e aí fiquei sabendo que ela faleceu. Acho que muita gente aqui se lembra dela, né? A Di lembra dela também, a Conceição, as pessoas mais antigas, né? Então, é só para lembrar e agradecer toda. A Márcia pediu para agradecer as pessoas, a Márcia, filha, frequentou. A Márcia era administradora lá do Vivale, enquanto ela trabalhou aqui, né? E frequentou a nossa igreja, né? Mas eu lembro de orar pela Márcia, porque ela se apegou muito à mãe esses últimos tempos, né? Que já estava bem fora da realidade até, mas ela está sofrendo bastante com isso. Então, Qual nome? Márcia. E Márcia. a que faleceu é a Zizi. Tá. Quem lembra bem dela é a Cida, viu? Tá, vamos orar por ela. Vamos orar agora. Vamos orar? Senhor bondoso Deus, através do pedido da dona Eliane, Senhor, colocamos a vida da dona Márcia na sua mão. Sabemos que a dor do luto é profunda, mas sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor. Poderoso em todo tempo, poderoso em todo momento. O Senhor esteja restabelecendo, cuidando do coração dela, cuidando da mente, que ela possa, Senhor, viver o luto da maneira correta, conforme o Senhor preparou para isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Só vou explicar o porquê do baluarte, tá? Bem rápido. O significado do baluarte bíblico se refere basicamente a algum tipo de barreira de proteção. Quem é a nossa barreira de proteção? Deus. O que nós somos de Deus? A igreja. Então nós se formamos para ser a proteção de quem está passando pelo luto. Tá? Esse é o baluarte. Nós somos, vou dar um exemplo. Aconteceu uma morte e você está perdido. Você não está mais perdido. Procura a gente. A gente é referência hoje. Tá? Mais para frente aqui, ó, eu vou só apresentar a Alcel, que ela faz parte do Ministério Baluarte. O que a Alcel faz? A Alcel cuida da parte triste. Tá? Que a Alcel, ela prepara tudo que é a parte do velório. Então, assim, prestador de serviço. Eu não quero enfatizar a Alcel na igreja, tá? A Alcel, ela é prestador de serviço da igreja. É um convênio. Tá? E eu não sou funcionário da Alcel, tá? Mas ela ajuda muito. Essa assistência funerária 24 horas é 24 horas mesmo. Já tivemos alguma ocorrência que eles ajudaram bastante. Apoio à família lutada. Como que é o processo? O pastor Vanderberg cuida da parte espiritual. Tá? Não procure o pastor Vanderberg para as coisas burocráticas. Sou eu. Tá? Faleceu? É o Pablo. Pablo que vai cuidar de tudo. Quando a gente está falando ali, a gente não é uma equipe de cerimônia não, tá? Sociabilidade, a Carol, ela cuida da parte de logística da igreja. Tá? Onde vai ficar o caixão, onde vai ficar os familiares. O Nicola cuida do louvor, que é a equipe de louvor. E a Beth Barnes, que acabou de chegar, é a nossa psicóloga. Tá? A Beth é meu braço direito, quando eu tenho bastante dúvida. Vamos para a próxima. O programa de prevenção está dentro do grupo da Alcel. É mais para idoso. Tá? É prevenção de doença, prevenção de diabetes. Então, tudo está no plano da Alcel. Esse é o valor da Alcel. Tive uma reunião com a Ivani essa semana e teve um reajuste anual. Então, aumentou R$ 1,18. Essa matrícula, mais a mensalidade, é na primeira só. Na segunda, paga só R$ 19,90. Então, vamos começar uma dinâmica agora. Pedi para minha esposa e meu filho distribuir umas bexigas.
Com as minhas crianças. Tem bexiga já? Nada. Por. Não. Vai passando por isso, por favor. Vai passando. Se faltar, a gente completa. Chefe. Nada. Olha os homens. Vai passando, por favor. Vai passando. Vai passando. Tá bom. Quem está faltando, levanta a mão, por favor. Nossa, tamanho desse bicho aqui. Perote, você sabe ligar de volta? Foi lá? Afonso? Boa, obrigado. Aí. Valeu. Tá todo mundo com bexiga? Agora vamos. Lá em cima não tem? Gabriel, por favor, lá na galeria. Olha. Cuidado pra cair, ué. É lá na galeria, amor. Quem quiser encher na bexiga pode encher, mas não só encher e segura. Não é para dar nó, é importante. Boa. Obrigado, Perote. Vem aqui, você vai ler o versículo para mim. Pega o microfone. Pega o microfone para você ler o versículo. Pode chacoalhar, pode chacoalhar. Pronto? Essa dinâmica eu uso muito na classe da EBD dos primários. Eles perguntam pra gente o que é fé. Né? A criançada é esperta. A criançada são ligeiros. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Agora vocês soltam o ar. Quem conseguiu enxergar o ar aí? Alguém conseguiu enxergar? Hã? Qual certeza que vocês têm? O que tinha dentro da bexiga? O que é a fé? A fé é uma certeza que a gente tem que vai acontecer. Quando a gente passa pelo luto, a gente... Vou começar aqui já. Acho que não vai dar para enxergar bem. Existe... O luto, ele tem algumas dimensões. Né? Que... Quando... A gente não vai trabalhar biblicamente todos, tá? Só a parte espiritual, porque senão não ia dar tempo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você perde alguém... Eu participei de um luto muito dolorido, tá? Que foi o luto da minha mãe. Eu tentei de tudo quanto é maneira, isso aí, falar de Jesus para ela.
tentar trazer ela para o caminho. E quando eu perdi a minha mãe, eu estava em processo ainda de aceitação. Isso foi em 2010. Eu sentava naquele último banco lá. E Deus vinha falando comigo, você tem que ir, você tem que ir. E eu venho de uma família que não conhece Jesus. Eu sou o único da família de, vamos colocar, 60 membros que conhecem Jesus. E eu falo para eles. E é uma luta constante. Quando eu perdi a minha mãe, foi a decisão que eu tive de aceitar Jesus, porque a dor era tão grande a dor, que não tinha acalento. Não tinha acalento. E nesse dia eu sentei onde estava o Perote. O pastor João Arantes falou, tem alguém aqui que vai aceitar Jesus hoje. E foi eu. O luto me conduziu a aceitar Jesus. Desde 2008 eu frequentava a igreja. Só que em 2010 eu aceitei. Por conta de um luto. Mas o que você está querendo dizer com isso sobre a fé? Quando a gente está passando pelo luto, parece que não tem fim. E realmente o luto não tem fim de dor. Você vai sentir saudade, você vai sentir dor, você vai chorar, você vai ter angústia. Só não pode deixar chegar a alguns pontos. Esse daqui é um processo natural, tá? Isso aqui foi num curso que a gente fez no Sírio-Libanês. Fala um pouquinho, quando a pessoa tem um luto, ela vai ficar desorganizada, desorientada, ela vai ter negação. A falta de atenção, que são as coisas normais. Próximo, emocional, choque. A negação também se repete. Raiva, solidão, tristeza, medo, desespero, ansiedade. Aqui a gente já entra. Em Provérbios 17 já entra aqui. A gente não pode deixar acontecer isso com o irmão. Mas o irmão também tem que ter a humildade de chegar até a gente e falar assim, eu estou precisando de oração. Eu estou precisando que você me conduza nesse momento. Porque quando existe o viúvo ou a viúva, quando ela não chega até a igreja também e fala, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu preciso da sua ajuda. É por isso que tem esse ministério, a gente precisa também que as pessoas venham até a gente, para a gente poder lidar com isso. Porque não é fácil lidar com o luto sozinho, gente. Não dá. Você não consegue lidar com o luto sozinho. É praticamente impossível. Dimensão física, alteração de apetite, sono, exaustão. Eu fui ao contrário, eu tive mais fome, viu? Eu ganhei 20 quilos. E muita fome. Pronto, chegamos na parte espiritual. Vamos abrir lá em Isaías 57, de 1 a 2. Profeta Isaías. Antes da gente entrar no versículo, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Não? Perdão, Perote. Não. Pergunta o Pablo. E também, assim, podia comentar um monte sobre isso, mas seria legal ouvir você falar também sobre o tempo que o luto leva. Perote, é difícil, nem a Bíblia diz isso, cara. É difícil. Ontem fiquei praticamente 3 dias tentando descobrir. Eu falei isso com o pastor, falei, pastor, que tema difícil. Porque ele não tem um tempo determinado. É de cada um e cada um reage de um jeito. Eu reajo de um jeito, você reage de um jeito. A Beth, Davi, cada um reage de um jeito. É você, é individual. Não tem como eu falar para você que vai durar 1 ano, 3 anos. Praticamente, o que a gente estudou, o luto não tem parada. Você sempre vai ter o luto. O luto envolve saudade, envolve pensamentos, envolve tristeza. Então, assim, você sempre vai ter o luto. Pelo que eu consegui achar, e se você for ver biblicamente também, eu não tenho um canal específico de quanto tempo para o luto. Não tem. Gabriel, é para ti, ó. Bora, cara. A Bíblia fala, quando Moisés faleceu, que o povo de Israel planteou por 30 dias, tá?
E Davi, quando perdeu o filho, ele fez praticamente o pranto, o lamento, o clamor dele, enquanto a criança era viva. A partir do momento que faleceu, ele levantou, se banhou, se barbeou, se vestiu e seguiu a vida, né? O luto, ele é admitido. O que você não pode é contemplar o luto. Quando você contempla o luto, você fica doente. A única coisa que a gente pode realmente contemplar é Deus. Todo o resto é pecaminoso. É isso aí. Fala, chefe. Como você falou, Pablo, de cada pessoa para cada pessoa. E eu acrescento, depende o seu grau de afinidade, de convivência com aquela pessoa, sabe? Eu estou falando pelo meu pai, né? Até hoje eu sinto saudades, porque eu tive uma convivência grande com ele, né? Então, eu acho que isso afeta cada um para cada um. Hoje não tem dor. Você sente saudade, lembranças boas, enfim. Tá? Aí vai de cada um e a convivência que teve. Você falou muito viúvo e viúvo, mas tem o luto de mãe para filho. Os irmãos, muitos não sabem, eu perdi uma filha. Então, eu não sou de ficar me lamentando por isso. Eu sou de estilo Davi. Enquanto a minha filha estava na UTI, eu clamei, eu chorei, eu jejuei, eu pedi oração. Eu não podia ver um irmão que eu já chorava, já pedi oração, enquanto ela estava na UTI. Quando ela faleceu, eu sou meio estilo Davi. Eu levanto, lavo a cara e vou para a vida. Então, muitas pessoas na igreja acharam que eu não estava sentindo muito. Porque eu não sou de choradeira e nem gosto que ninguém me paparique. Eu sou assim. Se você me paparicar, você piora a minha situação. Você tem que chegar para mim, se eu tiver um dia caída, e falar, para com isso, Eliane, levanta, sai daí. Você tem que ser assim comigo. Se você passar muito a mão na minha cabeça, eu pioro. Então, o que acontece? As pessoas às vezes interpretam que a pessoa ou não está sentindo nada, o outro que chora muito é que sente muito. Então, a vivência do luto, eu estou mais para Davi, que levanta e segue em frente. E a gente não pode julgar o luto de ninguém. Então, é uma coisa complicada. Eu não queria estar no seu lugar para lidar com isso, porque eu não saberia como lidar. Mas, assim, eu acho que o luto varia muito de pessoa para pessoa e varia do tipo da fé que a pessoa tem, né? A crença. Então, assim, é um ministério muito importante de vocês e que Deus prospere vocês cada vez mais, porque vocês têm ajudado muita gente. É uma frase que uma professora minha de uma pós que eu fiz um bom tempo atrás falava que em situações assim, ela falava assim, são reações anormais de pessoas normais passando por situações anormais. Então, a gente pode encontrar de tudo nessas situações, especialmente se é algo inesperado. Muitas vezes você tem pessoas que adoeceram e gradualmente vão perdendo a sua condição, a sua saúde, né? Por exemplo, meu pai faleceu de mal de Alzheimer. Então, foram 12 anos de um degradê da personalidade dele, que foi sumindo e sucumbindo por conta da doença, né? Na época do meu sogro, quando meu sogro faleceu em 2010, né, foram 5 anos de luta contra o câncer, né, e ele faleceu e vai completar agora 14 anos, dia 17. E eu estava passando anteontem do lado do Hospital Pio XII, né, que foi onde ele faleceu, né, e eu lembrando, nossa, está completando o aniversário, fazia muito tempo que eu não passava aqui perto. E na época, né, que nós estávamos dando suporte à minha sogra, né, a gente ouviu que o luto conjugal, em média, né, nesse período mais intenso, dura 2 anos. Então, é um período que a gente tem que ter uma atenção muito especial. Nesse caso, citando esse exemplo de luto conjugal e esse tempo que eu ouvi falar que é a média. Mas o tempo do luto realmente parece que não tem fim, ele só vai diminuindo, né? Hoje de manhã eu estava lembrando do meu pai. Lembrando do velório, né? Falando, puxa vida, essa situação aconteceu no velório do meu pai. Nossa, que interessante. Mas é uma lembrança diferente, né? Já
já não te causa uma emoção tão profunda como acontecia na época. Que me chamou a atenção no dia do curso, né, eu comentei até com a Beth, foi aquela parte ali, ó, perda ou aumento da fé, e essa daqui chamou minha atenção, a raiva de Deus. O porquê comigo? Por que aconteceu isso logo comigo? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou ativo na igreja, e aconteceu logo comigo. Por quê? Não aconteceu com o meu vizinho. Isso daí acontece. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, isso daqui acontece, tá, gente? O desapontamento com membros da igreja. Acontece. Acontece e acontece muito. Porque a pessoa está esperando que a gente o acolha. Mas como que eu vou acolher alguém se eu não sei como lidar com essa situação com ela? Se ela não chegar até mim e falar. Isso acontece. Por isso que a gente criou essa equipe. Às vezes você não tem uma intimidade comigo, mas você tem uma intimidade com o pastor, ou você tem uma intimidade com a Beth. O que a gente não quer, é deixar de assistir. A gente quer cuidar. É uma ordem que Deus deu a gente. Cuidar. Mas para a gente cuidar, a gente precisa de um atalho. A dona Eliane me explicou o jeito que ela é, a personalidade dela. Eu já sei como lidar com ela. Eu sei como lidar com a minha esposa, que eu estou com ela há quase 17 anos, 18 anos. Sei como lidar com meu filho. Eu convivo com eles. É diferente de uma pessoa que eu não convivo. Quando alguém fala assim, a igreja não me assistiu, mas me assistiu em quê? O que você precisa? Cesta básica, que pague uma conta, que chore com você, que te abrace. O que você precisa? Se a gente não sabe. Oi? Tá vendo? É isso que a gente quer. Quando eu preparei essa aula, Deus me deu alguns temas que era para confronto. Aí eu falei para ele assim, Senhor, não faz comigo não. Confronto não. Porque eu não vou saber lidar com confronto. Eu me conheço. Confronto que eu falo, eu jogar um versículo aqui para vocês, aí vai começar com esse confronto. Não quero. O luto é dor. Por isso que tem esse ministério. Para cuidar da dor, não é para ter confronto. Por isso que aquele tema ali chamou minha atenção. Desapontamento com membros da igreja. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu não sei se aconteceu aqui, mas já conversei com... Bi, leva lá para o tio Marcos. Pablo, essa questão, né, desapontamento com membros da igreja, é difícil lidar, como você colocou. Cada um é de um jeito, a Eliane pontuou, outras pessoas pontuaram que cada pessoa é de um jeito. Mas tem alguns princípios básicos que, se você fizer, você não erra. Primeiro é empatia. É você tentar sentir, se aproximar de quem está sofrendo, né? E solidariedade. Se você não sabe o que falar, fica quieto, mas para não piorar a situação, mas abraça, mostra que você está lá. Fazendo isso, você não vai errar. Então, ninguém, né, tem a desculpa de, não sei o que fazer, não vou fazer nada. Não. Né? Tenta sentir o que eu estou sentindo e se mostra, olha, eu estou aqui. Isso é o suficiente. Que a pessoa precisar, ela vai saber a quem recorrer. Ter tocado nesse assunto, porque eu estava esperando alguém falar isso para eu entrar num tema. Esse tema vai ser um pouco complicado e complexo. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu não vou falar nomes de pessoas que eu participei, tá? Mas eu tenho que colocar para vocês entenderem um lado também da gente. Já participei, vamos lá de novo, tá, gente? Já estou bastante tempo junto ao lado do pastor. Já participei de vários velórios. Vários. Eu já vi essa igreja aqui lotada.
Mas eu fui em um velório no cemitério do Morumbi, só tinha 4 pessoas. Da igreja tinha 3. Se a gente é uma única igreja, por que que um velório aqui está cheio e de um único irmão só tem 3? E aí? A gente é amigo de quem? A gente é irmão de quem? É um ponto que a gente tem que parar e pensar. Porque a dor é igual para todos, eu acho. Mas cada um lida com a dor diferente. Mas você chega, você é membro da igreja, você está assíduo na igreja, você está vindo ao culto, você participa de escola dominical, e no dia do velório que você precisa do apoio da igreja, está o pastor, mais 4 membros e você ao lado da pessoa. E aí? Isso é ser igreja? É para se pensar. Aí entra essa revolta. Quem é culpado pelo erro nosso? Deus. A pessoa vai culpar Deus. Porque Deus, ela acha que Deus não deu suporte para ela. Porque não tinha membro da igreja no velório da pessoa amada dela. Não tinha liderança. E aí? Gente, é sério isso? É sério? Eu chorei pela perda da pessoa e chorei por ver aquele velório. Gente, o que é aquilo? Quem estava comigo lá sabe o que eu estou falando. Pastor, a pessoa, eu, a Beth, o seu Samuel. Minha sogra e minha esposa. Apareceu um líder junto com a família. E aí? Aí a gente vê, tudo bem, é convívio, é afinidade, eu concordo com isso. Mas a gente não pode misturar as coisas. A gente é uma única igreja. Eu sou mais afetivo da Beth, por conta de tempo, mas eu não posso misturar as coisas quando uma pessoa querida, membro da nossa igreja, falece, eu não tenho que dar suporte a ela. Tenho. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que ligar para ela. E aí? Está bem? Não está. Não é difícil falar, oh, bom dia, está bem? Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil falar, oh, eu te amo, viu? Precisar, estou aqui, é isso. A pessoa não vai ter raiva de Deus. Ela não vai ter raiva de mim, não vai ter raiva da minha esposa. Ela vai, primeiro plano é Deus. Primeiro plano é Deus. Esquece. Ela nunca vai ter raiva do pastor Vandenberg. Ela vai ter raiva de Deus. Ela vai virar a cara para ele. Mas a raiva está em Deus. Isso a gente não pode deixar acontecer. Entendeu? Uma parte aqui, ó, entra também a parte do questionamento. Ela vai questionar. Ela está comigo aqui todo dia. A gente está ao culto, a gente conversa. E chega a hora que eu preciso dela, ela não está ao meu lado. Aí vai surgir o questionamento. Tá bom? Vamos dar continuidade. Vamos abrir o livro de profeta Isaías 57, de 1 a 2. Lê para mim, né, por favor. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz. Descansam nos seus leitos os que andam em retidão. Esse texto aí, ele veio na minha mente, foi na quarta-feira. Eu estava trabalhando com outro texto e eu não estava conseguindo explicar, né? Porque a morte é difícil a gente explicar. E pode ser que hoje tem alguém aqui na igreja que está sofrendo com luto. A dor do luto, ela machuca. E pode ter sofrido esse luto, pode ter sido uma morte trágica, né? Ou pode ter sido algum parente próximo. E a gente fica questionando, né? Voltando, o porquê. Por que comigo, né? Por que aconteceu logo comigo? Estudando, né, deu para entender que foi feita a vontade de Deus. É difícil quando a gente fala assim, mas vontade de Deus do quê? Né, quando livra do mal.
você entra em detalhes em questão de livrar do mal, não quer dizer que essa pessoa é má. Esse texto ele fala que foi uma morte antecipada. Antecipou, para que livre a pessoa do mal. A pessoa, quando a gente fala em morte, é difícil de você entender o plano que Deus tem em questões. Deus ele prepara o nosso nascimento, o convívio da nossa vida, e chega o final. Isso aí é dele. É o plano que ele tem para a gente. O que passei uma situação de ver um velório, eu fiquei assim pensando, né? Quando Deus retira de uma pessoa amada, exemplo, tá? O marido. E o que você pensa nisso? Eu estou um pouco caletado porque eu estou um pouco emocionado, porque eu lembro de um velório que me chamou muita atenção, que aconteceu com o meu sogro. Esse velório mexeu comigo porque foi no meio da pandemia. Né? No meio da pandemia. E quem passou por um velório na pandemia... Quem daqui passou um velório na pandemia? Sabe a dor que é? Né? A gente não entende o propósito disso. E o velório da pandemia, ele foi muito agressivo. Porque você não teve oportunidade de se despedir. E o ciclo do luto fecha quando você tem a oportunidade de se despedir. Quem passou por isso na pandemia não teve essa oportunidade. Porque o caixão era lacrado. Quando falar da Vanessa, quando a gente recebeu a notícia, o rapaz veio falar com a gente, lá do hospital, falou, preciso que vocês façam um reconhecimento do corpo. Aí eu falei para ela, vai você sozinho. Porque era o momento que a última vez que ela teria contato com o pai dela. Porque o caixão seria lacrado. Então, assim, o porquê? Porque Deus quis assim. Porque é forte, o luto é forte. Eu tentei, gente, eu pesquisei, o que eu vou falar sobre o luto? Né? Porque o luto tem hora que ele é inexplicável. Mas é um propósito de Deus. Isso vai acontecer com todo mundo. Se eu falar que eu estou preparado para morrer, eu estou, mas eu não estou preparado para aceitar a morte da minha esposa ou do meu filho. Será que isso é egoísmo? Não sei. Sabe? Porque o luto é dolorido. O luto é dolorido. Quem aqui já teve um corte profundo que doeu? Imagina um luto que rasga você assim, ó. Rasga. A dor é muito forte, gente. A dor é muito forte. Não tem muito o que falar. Quando a gente fala em questão de como você vai conversar com a pessoa que está na fase um exemplo, tá? Vai conversar com uma pessoa que tem um ente querido numa fase terminal. Quando o médico fala para você assim, ó, você tem para a esposa, para o marido, ou para a mãe, seu ente querido tem 1 mês de vida. Por mais que você tente trabalhar o luto no seu coração, na hora que acontecer o luto, a dor vai ser forte. Dona Deise, por favor. Quando eu percebi que a minha mãe ia morrer, eu disse para Deus, Deus, cura minha mãe,
eu preciso de um milagre. E realmente, Deus deu um milagre. Não foi o milagre que eu pedi. E a minha mãe, ela foi embora e quem estava perto tinha a impressão que ela estava vendo os anjos virem buscá-la. Isso foi uma coisa muito reconfortante. Eu chorei muito e ainda choro de falta da minha mãe. Mas, assim, por ela eu nunca chorei. Eu choro por mim, pela falta que eu sinto. Já em relação ao meu marido, ele estava muito doente, ele ficou 52 dias internado, e eu falava para Deus, Senhor, o meu coração de esposa quer o meu marido de volta em casa, mas eu quero a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E foi feita a vontade de Deus, Deus levou. Então, assim, quando a gente se coloca dessa maneira, eu acho que Deus entra com um conforto e um consolo, que é uma coisa assim que é inexplicável, tá? Eu sinto falta, sinto muita falta dos dois. Tem dia que eu me pego chorando e chorando de soluçar ainda. Minha mãe faz 1 ano, meu marido faz 3. Mas o consolo sempre vem. Eu acho que a postura da gente ajuda muito. Saber que a soberania de Deus, ela é maravilhosa. Deus não deu para mim o milagre da cura da minha mãe, mas Ele fez com que ela tivesse uma passagem tranquila, sem dor, sem nenhuma intercorrência. Ela foi naturalmente e ela dizia que ela queria ir morar, que ela não estava na casa dela, que ela queria ir para casa. E ela foi. Então foi uma coisa assim, na verdade, uma coisa muito reconfortante. Isso é agradável de escutar, porque eu vou entrar também. Minha mãe teve câncer. E o câncer da minha mãe foi o linfoma. É um câncer muito agressivo. Eu lembro até hoje, né, de ver minha mãe não conseguir andar. Só que Deus usou a minha mãe para me trazer para Ele. Você me conforta. Foi através dela, lógico, através de ter conhecido a minha esposa, mas o que aconteceu na vida dela, eu entendi o propósito de Deus. Desconforta. Mas, assim, quando está numa fase terminal, machuca a gente. Por isso que o propósito desse ministério é quem está com dor ainda, quem está angustiado, precisa conversar, procura a gente. A gente quer ajudar, a gente está aqui para ajudar. Eu tenho um desejo profundo no meu coração de um projeto bem audacioso, assim, aqui na igreja, que Deus vai prover esse projeto. A gente tem muito psicólogo na igreja, e bom. O princípio de tudo, eles conhecem a palavra. Tem gente que sofre ainda com luto até hoje. Só que essa pessoa ela não consegue se abrir. Isso faz mal. Fica cicatriz. Tem hora que a pessoa se revolta à toa. Tem hora que a pessoa é agressiva. Tem hora que a pessoa é muito solitária. Tem hora que a pessoa não gosta de conversar. É por conta do luto. Porque tem gente que não consegue falar sobre o luto. Porque conversar do luto é difícil. É complicado. Não é a mesma coisa que você conversar sobre um futebol. Voltando na dinâmica da fé, eu escutei uma pregação muito interessante do pastor. Não lembro o nome do pastor, mas eu estava estudando. Era um pouquinho sobre a aula das perspectivas. E o que o pastor falou, que fé não é torcida de futebol. O que ele quis dizer? Nossa, hoje eu estou com fé, hoje vai dar certo. Fé é coisa que a gente não enxerga, mas a gente acredita. Tem muita gente que faz figuinha no dedo, hoje vai dar certo. Mas você está crendo mesmo nisso? Está crendo que realmente isso vai acontecer?
A gente passa por algumas provações diárias que não envolvem o luto, mas é o decorrer do luto. Quando você está enlutado, entristecido, raivado, nervoso, com vontade de pegar alguém e esganar, às vezes é porque você não conversou sobre o luto com alguém. Isso te faz mal. Isso te faz mal. Porque quando você não se abre, você não põe para fora aquela dor que você está sentindo, essa dor vai deixando o seu coração apedrejado. Você começa a guardar rancor, raiva, desespero, angústia. Você não vê resultado. Você não vê o final desse túnel. O túnel é longo. Você nunca vê o final. Está lá. Você nunca vê o túnel. O túnel geralmente é escuro. E a gente espera chegar claridão, né? Quando está de dia, né? Eu odeio o túnel, viu, gente? Não vejo a hora de passar pelo túnel. Então, assim, você fica só olhando. Sobe aquela Serra Nova de Caraguá, não tem fim. E vai embora. Na hora que aparece aquele sol, é isso. É isso o luto. É isso o luto. Mas às vezes você fala em falar, né? Mas quando você vai falar sobre o seu luto, que às vezes o seu luto é meio louco, né? O meu começou meio doido, assim. Eu tinha muito ódio de Deus. Então, quando eu falei para uma pessoa que eu estava com... Como é que você está? Você está bem? Eu já acho que a pergunta, você está bem, já está me agredindo. Aí eu falo assim, como assim? Você está me perguntando se eu estou bem? Eu estou com muito ódio. A pessoa falou, ódio de quê? Eu falei, de Deus. Nossa, o mundo caiu. Me chamou de incrédula, que eu não tinha temor de Deus. Então, eu sofri um banho de água gelada. Eu não falei mais com ninguém. Eu não queria que ninguém mais me censurasse. Tem esse cuidado que a gente tem que ter de não censurar. A pessoa vai se abrir, você fala, que isso? E o Espírito Santo? Você não tem fé, não? Você não é crente? Aí você joga um balde de água fria, a pessoa nunca mais fala com ninguém. Entendeu? Eu não falei com aquela pessoa, mas não falei com mais ninguém. Eu vivi o luto, eu e o Senhor Jesus. Porque depois desse balde de água gelada que a pessoa me deu, me censurou, que eu não era crente, que eu não tinha temor de Deus, eu falei, para que eu vou falar? Eu tive que trabalhar o ódio de Deus com Deus. Eu falava para ele todo dia, eu estou te odiando, viu? Porque minha filha não tinha que morrer. Falava, gente, sem oração. Minha filha não tinha que morrer, não. Ela tinha que pegar a alça do meu caixão e falava isso para Deus. Como é que você faz um negócio desse comigo? E eu questionando, até que um dia eu parei de falar. Eu só ajoelhava e só chorava. Aí foi quando o Espírito Santo começou a falar. Porque eu nem deixava o Espírito Santo abrir a boca, digamos assim, entre aspas, sabe? Então, isso assim, a gente tem que tomar cuidado quando a pessoa vai falar e não censurá-la, porque senão ela se fecha não só com você, como com o resto da igreja. Não sei se você concorda com isso. Concordo e vou falar uma coisa para vocês. A nossa igreja, ela é muito amável. Assim, eu estou na mesa administrativa, acho que vai fazer 2 anos. E quando a gente encontra, assim, com alguns outros irmãos de outras igrejas, eu falo de boca cheia da minha igreja. Boca cheia. A responsabilidade financeira que a minha igreja tem e, principalmente, a responsabilidade com pessoas. Tem muita coisa que acontece nos bastidores aqui que ninguém sabe o que acontece, mas acontece. Quando a pessoa nos procura. Muita gente é cuidada e tratada pela nossa igreja porque essa pessoa também deu uma abertura. Volta no começo. A abertura é essencial. Lógico, existe afinidade. Tem algumas situações que a gente esquece. Quando eu comecei a estudar, tem 2 irmãos que eu não vou revelar o nome, que eu sinto falta aqui na igreja. Eles não vêm mais depois do luto doente deles. Eles não vêm mais. Não vêm, você não vê eles aqui mais. Eles culpam a Deus. E eu já tentei conversar com um deles várias vezes, viu? Não vou. E eu sinto falta dele. Muita falta dele. Que é o cara que eu gostava de abraçar. Mesmo antes de eu ser convertido, ele chegava todo animado, bom dia. Eu sinto falta desse abraço dele. Ele não vem mais à igreja. É isso que a gente tem que cuidar. O que você falou
É pura verdade. Quando alguém falece, gente, quando alguém me comunica, eu não sei o que falar. Eu falo oi. E deixo a pessoa falar para mim. Oi. Aí a pessoa começa a chorar. Aí eu, o que você precisa agora? Preciso disso. Estou indo. Estamos chegando. É isso. Às vezes não tem palavra para você falar para alguém, é impossível. Não tem como. Você não vai chegar sorrindo. É. Tem gente que fica nervosa, já vi isso aí, tá? Tem gente que fica nervosa por conta do luto, ela fica nervosa e não sabe como falar contigo. Então, às vezes ela sorri porque ela está nervosa. Eu conheço gente que quando está nervosa começa a sorrir igual um doido. Então, assim, não se sinta penalizado, nem que a pessoa está debochando da sua cara, porque é de pessoa para pessoa isso. E aí, quando acontece o luto, quando acontece a morte, a gente tem um pronto-socorro. Esse texto, esse salmo, me chamou muita atenção, porque eles passavam numa tribulação muito grande, né? E o luto é uma tribulação muito grande, não só com uma pessoa, mas com a família inteira. Alguém aqui já fez uma ligação dizendo que uma pessoa faleceu? Alguém já ligou para alguém aqui? Mais alguém? Foi fácil? Foi fácil falar para a pessoa que a pessoa faleceu? Quem já foi até a casa da pessoa avisar que o ente dela faleceu? Foi fácil? Você tinha palavra para falar, Paulinho? O que você fez? Chegou e deixou Deus te usar. Não tem, gente. Olha, e eu não sou muito. Eu falo muito para minha esposa. Eu falo com a Beth porque eu tenho amizade com ela e com o Davi. Eu falo, olha, Senhor, o Senhor sabe que eu nunca gostei de estudar. E agora, gente, eu estou estudando muito, cara. Muito. Aprendendo muito. Eu vou só fazer uma propaganda aqui rapidinho. Quem ainda não fez perspectivas, faça. Faça. Ali, meu amigo, ali você aprende muito. E ali eu aprendi um pouco também. Então, você lê para mim? Salmo 46, de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Pode chorar, meu amor. Pega o microfone. Vai do lado da sua mãe lá, filho. Filho, vai do lado da sua mãe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Quando o salmista pinta esse quadro, eu não sei se alguém consegue imaginar o que é esse fenômeno que está acontecendo. Gente, eu nunca saí do país, mas o Perotti já morou no Japão. Eu não sei se ele pode explicar para a gente o que é um terremoto. Né? É praticamente isso. Então, quem já pegou uma tempestade em alto mar aqui alguma vez? Os mais viajantes aí. É fácil enfrentar essa tempestade? Entendeu? Então, assim, quando ele pinta esse quadro, o porquê do baluarte? Por que o nome desse mistério vai se chamar baluarte? A igreja, ela quer ser o seu fim, assim, de aonde eu vou parar? Quem vai me suportar? Quer falar? Vou falar? Tentar falar, né? Vou ficar em pé. A gente teve uma reunião em família onde o pastor estava presente.
Eu queria pedir perdão em público, já pedi perdão a Deus. Deus se revelou e Deus mostrou, porque eu falei no meio da discussão, não estava conseguindo me controlar. E eu falei, eu não sei se Deus existe, já não sei mais se Deus existe. Porque tudo isso que está acontecendo mostra que Ele não existe. Então, que Ele me mostre que Ele existe mesmo. Eu quero que Deus me mostre que Ele existe. E Deus tem se mostrado que Ele existe. Dia a dia Ele está mostrando que Ele existe. E Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então, se você está com essa raiva, está com esse rancor também, se firme em Deus. Pergunta para Ele mesmo. Afronte, que Ele vai te responder, Ele vai te mostrar que Ele existe. Assim como Ele mostrou para mim. É só isso. O que a gente tira de lição desse texto? Que Deus realmente Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na tribulação. Quando a gente fica doente, né, eu particularmente eu evito de ir ao hospital, tá, gente? É coisa minha. Mas tem hora que não dá. A gente tem que ir no pronto-socorro. Então, quando o nosso espírito está adoecido, quando a gente, nosso interior, se adoece, se a gente não se apegar a esse salmo, é difícil passar por essa barreira. Somente do luto. Tá? A aula é específica do luto, mas existem várias passagens que falam sobre o baluarte na Bíblia, que sempre vai para o mesmo caminho. Sempre. Que é a fortaleza. Baluarte nada mais nada é uma fortaleza. Que é isso que a gente está tentando, orando muito para que seja feito aqui. Que as pessoas tenham aonde ir, não procurar coisas erradas no momento da dor. Porque o luto, gente, ele abre uns canais assim, na nossa mente de pensamentos. Se você não tiver um refúgio aonde socorrer, você vai pensar coisa torta. Então, por isso que a gente montou essa equipe aqui, ó. Essa aqui foi a dinâmica. Essa é a equipe. Esse é o apoio lutado dessa igreja. O pastor Vanderberg cuida da parte espiritual. Eu, já como Pablo, cuido da... Vamos ser razoável, logística. Logística é comigo. Tá? Parte burocrática é comigo. Comigo. Carol, é a sociabilidade. Ela vai cuidar do que for necessário para ser feito o velório aqui. Ah, Carol, eu quero... Gente, eu vou falar aqui porque a gente tem que ser bem transparente, tá? Carol, eu quero que você ponha essa sequência de música no culto fúnebre. É com a Carol. E com o Nicole. A Beth é meu braço direito. Além de ser psicóloga, ela também me ajudou muito em louvores, em velórios. Por que foi criado isso? Para a gente tirar um pouco de sobrecarga do pastor Vandenberg. O pastor, de novo, ele não cuida da parte burocrática. Sou eu. Pastor, sou parte espiritual. Ok? Ó. Com relação ao negócio do luto, da morte, né? Eu tenho procurado trabalhar na minha mente, no meu pensamento. Eu não sei em relação aos meus familiares, né? Minha mãe, meus irmãos, minhas filhas, enfim, quem que Deus vai levar primeiro. Mas eu tenho procurado trabalhar da seguinte maneira. Como já presenciamos diversas pregações, a gente tem o dia estabelecido que o Senhor estabeleceu para a gente nascer e o dia que a gente vai morrer, né? O dia que Ele vai nos levar, no caso nós que cremos em Jesus. E então eu tenho procurado trabalhar isso, né? Porque a gente procura culpas na morte, que nem na pandemia jogou a culpa no coronavírus. Anteriormente existia diversos tipos de mortes por doenças e assassinatos e outras coisas. E
Então a gente sempre procura culpar algo da morte. E eu tenho procurado trabalhar dessa maneira. Não é achar o culpado, mas sim o quê? Deus estabeleceu o dia de eu nascer e o dia que eu vou. Está tudo no controle dele. Então eu tenho procurado colocar isso dentro de mim, né? Não sei como vai ser a reação no caso de um ente querido falecer. É o momento que vai dizer, mas eu tenho procurado fazer isso. Para não culpar ele ou culpar seja quem for. Sim. Eu voltei nesse versículo, porque a gente está falando de morte, mas a gente tem que falar também de milagres. Né? Existem alguns milagres aqui dentro da igreja que eu presenciei. Né? E eu tenho certeza que foi através da fé que essa pessoa se curou. Existem algumas cirurgias impossíveis de dar certo e deu. Cirurgia impossível de dar certo. Deu. Porque Deus, ele quis assim. Existiam cirurgias que eram fáceis, só que veio a morte. Porque Deus quis assim. Então, assim, é um texto que eu vou colar. Já tenho ele no meu celular, mas agora ele vai ser meu papel parede. Porque esse texto mexeu muito comigo. Muito comigo. Muito. Por que ele mexeu? Vindo para cá, tem hora que eu me pergunto, né? Eu falo o porquê, né? O porquê que eu fui escolhido. Por que Deus quis que fosse eu? Quando eu entro na EBD, na minha sala, olho para as crianças, falo assim, cara, por quê? Por que eu? E Deus, ele vem falando para mim que ele tem um propósito na minha vida que eu não sei qual que é, mas ele já sabe. Né? Ele já sabe, ele já conhece, ele já sabe o fim, já sabe o destino. E quando a gente fala de fé, do que a gente não vê, eu me olho o que eu fui antes, que eu fui hoje mesmo com os erros que eu tenho. Eu me lembro da primeira vez que eu sentei naquele último banco, eu sempre toco nesse assunto. Eu conversei uma vez com o pastor brincando, os homens de terno, não, o Marcos Demet era espírito, a galera tudo que é assim, eu falei, eu vou ficar lá na frente um dia. Perote. Mas não é porque eu queria ser líder, que eu queria servir a Deus. Não é que ser líder quer dizer que você fica, não. Quando você é líder, você serve a Deus triplicado, dobrado. Porque você cuida de você, cuida das pessoas. E esse texto me chamou porque, assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu falei, será que é isso? E, meu amigo, e Deus, cara, Deus Ele vai fazendo assim, ó. Ô, negão, pra cá. E você desvia. Aí ele dá, pá, você volta. Não adianta. Quem tiver um propósito, você pode ir para onde você quiser, né? Porque ele é 24 horas ligado, ele te acha. Ele é que nem satélite. Achei você, vem cá. É isso. O luto, às vezes, é dolorido, mas ele traz um desviado de volta para o caminho. Ele usa de uma maneira. Tudo ele usa para o bem. Deus não tem maldade. Tudo ele usa para o bem. Tudo. Ele tira um ente querido, mas ele traz 15 para ele de volta. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. É um tema muito longo. Acho que eu precisava de mais umas 3, 4 aulas, mas não dá por conta da nossa dinâmica da igreja. Vou voltar de novo aqui. Nos procure, os relutados da igreja. Se estiverem precisando de alguma coisa, de algum auxílio, leva lá no fundo, por favor.
Claro. É isso mesmo. É isso que eu quero. Quero todo mundo. Antes de encerrar, eu ia fazer um comentário aqui. Pode falar. Oi, eu queria falar faz tempo, mas eu, igual a Vanessa, me emociono muito, aí eu fiquei tentando não me emocionar para falar, então vou tentar. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Quando eu vou vacinar eles, eu gosto muito de falar a verdade. Então, eu nunca cheguei e falei, não vai doer. Eu sempre falo bem assim, desde bebezíssimo, que eles nem entendem direito. Eu falo, olha, vai doer muito, vai furar você, vai te machucar, mas é pro seu bem. Coisa muito rápida. Então, é uma dor, mas uma dor passageira. Assim, não me sinto culpada, né? Tem mãe que chora, se sente mal. Eu não sinto nada disso, porque eu entendo que eu estou fazendo um ato que é benéfico. Eu explico isso para eles. Então, desde pequenininho, eles sabem, né? Vai doer muito, vai me machucar, vai me furar, mas vai passar. E diante de tudo que eles vão viver, o que é aquele 1 segundo daquele furo, né? Não é nada. Mas, claro, conforme eles vão crescendo, eles têm a ansiedade. Então, assim, o Bernardo, hoje, ele sofre muito mais que quando bebê. Então, ele, vai doer. É aquele sofrimento, depois passa. E aí que, assim, Deus usou muito isso para falar comigo, porque nessa gestação, a gente foi fazer uma ultrassom de rotina, e como eu falei, já tive 2 gestações normais, e deu um risco de pré-eclâmpsia aparentemente alto. E não tinha nenhum sentido isso. E a gente saiu de lá bem chateado, assim, né? Fingindo que estava tudo bem, mas bem chateado. E eu questionei Deus. Falei, poxa, Deus, eu tenho 2 filhos. O que eu vou fazer com eles? O que ele ia fazer com eles? Não eu. E foi um momento muito difícil para a gente. E Deus falou isso para mim. Eu fiquei com um pouco de raiva, não tanto raiva, mas assim, questionando mesmo, né? Eu falei assim, não é justo. Ele falou primeiro que você era melhor que ninguém, né, Giane? Muitas mães morrem, e daí, né? Os filhos crescem, né? Enfim, é a vida. E segundo, que daí ele me falou isso da vacina. Ele falou, você não fala isso para os seus filhos? Que é passageiro, que é rápido? É a mesma coisa. Ele falou, diante da eternidade, da perspectiva da eternidade, uma pessoa que viva, que seja 100 anos, e que seja 100 anos muito sofridos, não é nada diante da eternidade. Então, não é assim desvalorizar o sofrimento. Claro que a gente sabe que a gente sofre, mas da perspectiva da eternidade, a vida aqui na Terra é um traço, e é um traço muito pequeno. Então, é como a vacina, é como aquele momento do furo, do machucado, da dor, que vai doer, vai machucar, mas é muito rápido e é muito passageiro. E ele colocou aquilo no meu coração de um jeito que eu fui acalmando, e a gravidez foi dando certo, está aqui até agora. E, enfim, não aconteceu nada. É claro que sempre tem um risco, mas aparentemente agora não tem mais, ou você tem muito pequeno. E Deus foi me acalmando, mostrando isso, que ainda que exista o sofrimento e que ele seja possível, se eu realmente confiava nele, eu tinha que confiar que ele cuidaria dos meus filhos e que se eles sofressem muito a vida inteira, ainda assim, diante da eternidade, não seria um sofrimento grande. Porque o que o que são tão poucos anos diante de algo tão grande. Então, a gente tentar olhar o sofrimento dessa perspectiva, que ele existe, que ele é doloroso, mas que ele é muito pequeno diante de tudo que Deus preparou para a gente. Obrigado. Agora vamos entrar numa parte aqui que eu vou chamar a igreja para ter adesão desse plano, tá? Esse plano da UCEL, eu vou falar em valores agora, tá? Custa R$19,90 a matrícula, R$19,90 a mensalidade. Se acontecer, você vai gastar R$19,90. Aqui na igreja. Lá direto é R$3,5, tá? São R$3.500. Ok? Então, é um aviso, é um pedido a vocês, para que vocês entrem nesse plano. Quem já tem algum tipo de seguro saúde, passem para mim. Porque todo seguro saúde, ele tem uma diferença. Tá? O da Embraer, que eu já liguei, já liguei lá, já me adiantei, liguei lá, é o seguinte, a gente paga e é reembolsado. Ok? Porto Seguro, mesma coisa, paga e é reembolsado. O da Embraer, ela não passou o valor para mim. Mas o da Porto Seguro é R$3.400 que você tem direito para uma cerimônia fúnebre. Então, assim, quem tiver Bradesco, Itaú, o que for, me passa. Por que eu estou falando isso? Porque quando acontecer, quem está aqui não tem estrutura para saber o que tem. Aí a gente já vai estar sabendo qual caminho que a gente vai levar. Entendeu? Porque quando falece, cara, você não sei. Não sei se tem. Vou dar um exemplo. Se a gente fez, a igreja pagou, colocou o CNPJ da igreja, a gente não consegue ser reembolsado. Entendeu? Tem que ser um CPF de um familiar. Então, tudo tem um processo. Então, assim,
Gabriel, leva para o pastor, por favor. Passa para a gente. Isso. Passa para a gente. Ou deixa na secretaria e manda me entregar. Seria bom você falar quais são os benefícios que a Alcel... Vamos lá. Claro. Ó, a Alcel, além da parte de funeral, ela tem uma parceria com desconto. Alguns membros da igreja, obrigado por lembrar, pastor, alguns membros da igreja já fazem isso. Você tem uma ressonância, um exame de sangue que é caro, ela te dá um desconto. Vou dar um exemplo para vocês. O Daniel precisava fazer uma ressonância urgente, porque numa competição ele esticou o ligamento lateral do joelho e a ressonância custava 550. A gente conseguiu por 350, com desconto da Alcel. Então assim... Oi? Quando você vai marcar, você marcou, você tem um cartãozinho da Alcel. Aí lá tem um número e já te dá um desconto na hora. Se não tiver cartão, me liga. Se for do plano, a gente consegue já te encaminhar lá já direto com a clínica. Então assim, a Alcel, ela, bem lembrado do que o pastor falou, a Alcel ela não é só para a parte funerária, tá? Ela cuida também. Tem a parte que eu tinha comentado, que é a respeito do programa de prevenção para idoso, que é bom também, é bem interessante. Lá também, eles têm uma... É que aqui não está. Mas lá também, quando você vai fazer o atestado de óbito, geralmente depois do atestado de óbito tem um inventário. Quando vocês estão lá, quando vai ser feito o atestado de óbito, você tem que colocar as coisas certas. Né? E eles têm uma pessoa para isso. Quando cada inventário, se não tiver certo o atestado de óbito, ele trava. Aí você tem que procurar ajuda. É o tipo da coisa que a gente faz para não usar, né? Mas o custo-benefício, se eu posso usar essa expressão, vale a pena. É R$15,90 por mês. Aumentou, pastor. R$19,90 agora. R$19,90, obrigado. R$19,90 por mês e você fica tranquilo. Se eu posso dizer, desculpa, vai morrer tranquilo. Se eu posso dizer isso, é basicamente isso, entendeu? A sua família vai ficar amparada, porque tem o apoio logístico, tem o apoio espiritual da Alcel, tem esta parte burocrática que a gente não sabe nem o que fazer, a quem recorrer, e eles dão toda essa logística. Eu acho que compensa. E pelo CNPJ da igreja é que fica esse valor. Parece que tem o caixão, é isso? Desculpa. Dá um caixão. O que envolve? É o caixão, a coroa de flores. A última, vou fazer uma brincadeira, deixa quieto. 200 km, você pode levar o corpo por 200 km. Tá? Então, assim, faleceu aqui, pode levar para São Paulo, isso. ABC, até 200 km é o limite do transporte, né? Eu acredito, irmãos, se eu posso usar essa expressão, de que vale a pena, vale a pena. Você pode transportar o seu morto até 200 quilômetros. Não quero que enterre aqui não, quero que enterre na cidade natal dele. Até 200 quilômetros ao céu leva, sem custo nenhum. Dá o caixão, dá uma coroa de flores. Eu não sei se isso consola. É bem difícil a gente tratar desse assunto. Mas eu tenho feito velórios já há algum tempo, e quando tem o apoio da Alcel, fica muito mais fácil, entendeu? Isso não consola, mas a hora que a gente recebe essa notícia, a gente fica sem chão, a gente não sabe o que fazer. Então, quando tem alguém que faça, para mim, a Unimed tomou todas as providências, era o Campo Vale, e isso, para mim, me trouxe um benefício muito grande, foi uma comodidade. Tanto que depois eu fiz o Campo Vale e agora eu tenho o Alcel. É R$19,90 por pessoa. Eu só queria fazer um comentário. Quando o meu pai morreu, eu tive que ir comprar o terreno no cemitério. Então, foi difícil. Não é fácil fazer isso, não. Tá? É difícil.
Não só o custo, como a emoção. Vai ser, tio. Oi, Pablo. Oi. Na verdade, você falou que sabe de algumas empresas. Então, eu só queria passar para vocês, agora para a equipe, que pelo Banco Itaú, se a pessoa tem seguro de vida no Itaú, não faz nada. Só liga na central. A central, ela providencia tudo. Inclusive, traslado. Então, assim, é só para as pessoas saberem, se às vezes tem algum membro da igreja que tem seguro de vida no Itaú, não precisa fazer. E ela não faz o reembolso. Então, é importante só ligar na central. A central faz tudo. Porque se a família fizer, o Itaú não reembolsa. Porque já está na pólice de seguro que eles fazem tudo. Tá bom? Era só para título de informação da empresa Itaú. Tá bom? Obrigado. Gabriel, tia ela aí aqui, ó. Senhor? Não. Só... Jazigo não. Irmãos, não é propaganda da Alcel. Meu pai tinha Alcel. Perdi meu pai em julho do ano passado. E o que a Alcel fez comigo, eu podia sentir alguém me pegando pela mão e me levando para resolver cada detalhe, desde lá do Hospital da Vila até o cemitério. E eles oferecem também todo esse trabalho de psicólogo e tudo mais. Mas eu sentia como se tivesse uma pessoa me pegando pela mão e resolvendo tudo comigo. Ok? Obrigado. E Deus tem um senso de humor muito grande comigo, Alair. E ele me colocou mais uma Alair na mesma igreja. E foi muito interessante que pessoas davam pêsames para Alair pela perda do meu pai e davam pêsames para mim quando ela perdeu o pai dela. Não é engraçado assim, ó, que Deus fez as duas assim? Obrigado. Leva ela para eu pedir para ele orar. Por conta da igreja ser a igreja. O apoio que a gente recebe da Alcel tem sido uma bênção nos velórios que a gente tem passado. Tem um custo de R$19 mensais, mas a igreja mesmo, como pessoa jurídica, não recebe nada, não ganha nada com isso. Então não é uma propaganda, como disse a Alaí. Senhor, ora para encerrar, vou só falar mais um assunto aqui. Isso que o pastor falou é interessante, tá? A Alcel só é o nosso braço direito. Tá? Por isso que eu tirei a Alcel de primeiro plano. A Alcel, ela não ajuda nada. Só o braço direito nosso. Eu estou na esquerda. O braço direito, em questão à ajuda. Ao nervosismo. Senhora, para encerrar, por favor, pastor. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome por meio de Jesus, porque a morte entrou na nossa vida como fruto do nosso próprio pecado. Não foi assim no princípio, não era esse o plano original do Senhor. Mas em Cristo nós fomos resgatados para o plano original. E lá não haverá luto, lá a morte não vai entrar, o sofrimento não vai entrar, a dor não faz parte. E é para lá que o Senhor Jesus está nos levando, para a casa do Pai, onde há festa, onde há alegria, onde há harmonia, onde o Senhor estará presente para sempre. Enquanto não chegamos lá, enfrentamos as dificuldades próprias do resultado do nosso pecado. E nós queremos nos auxiliar no que tange a isso, ó Deus. Queremos estar junto um com o outro, dividir a dor. Queremos ser companheiros, parceiros neste momento quando a dor chega. E a igreja está habilitada pelo teu Espírito a exercer esse consolo. E é por isso que nós nos dispomos, ó Deus, a, como família, dar apoio aos enlutados, dar-nos sensibilidade, dá-nos olhos, dá-nos coração, dá-nos amor,
para expressar no momento da dor aos nossos irmãos isso. Clamamos tua graça a esse respeito, te louvando. Te louvamos mesmo, ó Deus, pelo Pablo, diácono Pablo, pela sua disponibilidade em servir ao Senhor, servindo aos irmãos no que tange a essa dor que é tão grande. Obrigado por esta aula. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe.